Olá, meus alunos, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos fazer mais uma questão sobre eletrostática, sobre carga elétrica, força elétrica, campo elétrico. E nessa questão tem lá, ó, duas cargas elétricas A e B, sendo a carga A 2 microcoulomb e a carga B menos 4 microcoulomb. Então a gente tem uma carga positiva e a outra negativa. Elas encontram-se, né, num campo elétrico uniforme. E aí ele pergunta, né, qual das alternativas representa corretamente as forças exercidas sobre as cargas A e B pelo campo elétrico. Então, olha só, ele está querendo que você descubra dessas opções quais setinhas estão representando corretamente as forças exercidas sobre as cargas A e B. Então, olha só, diz que você está sob a ação de um campo elétrico uniforme. Uma dessas cargas é positiva e a outra é negativa. Então, se você tem uma carga positiva, né, ela vai ser, por exemplo, atraída. E a negativa vai ser repelida. Então, se você tem um campo elétrico uniforme, o que acontecer com a carga positiva é exatamente o contrário que vai acontecer com a carga negativa. Por exemplo, ó, se você tem aqui, então, um campo elétrico uniforme para a direita, imagina aqui, ó, você tem um campo elétrico uniforme para a direita. Tá aqui o seu campo elétrico. Se o seu campo elétrico é esse, e você coloca uma carga positiva aqui, para onde que essa carga positiva seria empurrada? A carga positiva seria empurrada para a direita e a carga negativa seria empurrada para a esquerda. Só que tem um outro detalhe importante. Quando você olha para essas cargas, a carga positiva ela só tem 2 microcoulomb, tá aqui, ó. Ela só tem 2 microcoulomb de valor. E a negativa, menos 4 microcoulomb. Ou seja, essa carga negativa, ela tem um valor maior em módulo. Ou seja, a carga negativa, ela vai acabar sofrendo mais força elétrica por ter um valor maior em módulo. Então, aqui, ó, a carga negativa vai ter uma força elétrica maior, a positiva vai ter uma força elétrica menor. Então, qual pode ser a opção, já que a carga A é a positiva, então essa aqui é a carga A, e essa aqui é a carga B. Ou seja, qual vai ser a opção, né? A carga negativa é a B, a carga positiva é a A. Então, A vai ter menos força, B vai ter mais força, e essas forças atuarão em sentidos contrários. Então, ó, A menos força. Na letra A tem menos força? Não. Na letra B, A tem menos força? Tem. E os sentidos são diferentes, os sentidos são contrários. Então, pode ser a letra B. Ó, aqui os sentidos são contrários? São, ó, sentidos contrários. Mas o valor é o mesmo, ó. Essa setinha tem o mesmo tamanho dessa setinha, então não dá. Tá parecendo até que essa setinha do A é maior, não pode. Aqui, mesmo sentido, não pode. Mesmo sentido, não pode. Então a resposta correta realmente é letra B de bola. As forças vão ser de valores diferentes e sentidos diferentes. Quem vai sofrer mais força? A carga B, por ela ser, né, mais intensa. Ou seja, você tem aqui uma carga menos 4 e aqui uma carga mais 2. Então, a carga menos 4, já que o campo elétrico é uniforme, né? Campo elétrico uniforme, a carga mais intensa sofre mais força. E uma vai ser empurrada para um lado, a outra vai ser empurrada para o outro,
já que elas têm módulos ou sinais, aliás, já que elas têm sinais diferentes. Ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar, que a gente, né, dá uma explicação extra, mas eu acredito que foi suficiente. Qualquer outra dúvida também você pode voltar e rever a questão. Beleza? Abraços. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a questão de número 5 da lista de eletrostática que eu passei para vocês. E nela a gente tem o seguinte, ó, numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa na região, vale 100 newtons por coulomb. Então, ó, Gzinho, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o campo elétrico 100 newtons por coulomb, e ele falou que esse campo elétrico ele é gerado por uma carga negativa na região onde a gente está analisando, né, a região da superfície do planeta. Então a gente já pode colocar o seguinte, ó, aqui embaixo a carga é negativa. Então a gente tem aqui no solo carga negativa. Bom, determine o sinal e a carga elétrica de uma bolinha de gude de massa 50 gramas que deveria permanecer suspensa em repouso acima do solo. Então ele quer que você descubra qual é o sinal e qual a carga dessa bolinha que deveria permanecer suspensa em repouso. Considere o campo elétrico praticamente uniforme e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Então, como é que faz para essa bolinha ficar ali flutuando sem cair, flutuando ali em repouso? Significa que essa bolinha vai ter um peso, que é a Terra atraindo para baixo. Então, essa bolinha tem um peso. Mas essa bolinha também vai ter que ter uma força empurrando ela para cima, porque senão ela cairia. Então, além do peso, ela vai ter uma força, mas ela está flutuando, ela não caiu, ela não está encostada no chão. Então, isso aqui não é uma força normal, mas vai ser uma força elétrica. Ou seja, essa carguinha ela está sendo atraída ou repelida pelo chão. Se ela não cai, ela está sendo repelida. Se ela está sendo repelida, significa que chão negativo, essa carguinha também será negativa. Então a esfera de Good precisa ser negativa. Com isso a gente já resolveu uma parte, tá aqui, ó. Determine o sinal para essa carga. Determine o sinal para essa carga. Ela então é uma carga negativa. Por quê? Porque para ela ficar suspensa, para ela não cair, se o chão é negativo, como ele falou, né? A região lá do chão é negativo. Então, para essa bolinha não cair, ela precisa ter a repulsão. Então, o negativo do chão com o negativo dela tem a repulsão. Agora, nós vamos ter que fazer a conta do valor dessa carga, né? Determine o sinal e a carga. Então, eu tenho que saber agora o valor da carguinha. Olha, como essa carguinha ela ficou parada, eu posso dizer que a força elétrica que atua para cima tem o mesmo valor do peso com que a Terra a atrai para baixo. Então, essa igualdade, para ela ficar ali quietinha, né, para ela permanecer suspensa em repouso, essas forças têm que ser iguais. Aí, para fazer a conta da força elétrica, a gente pode fazer o seguinte: a gente precisa lembrar do conceito de campo elétrico, porque foi isso que eles deram para a gente aqui, ó. Esses 100 newtons por coulomb é o campo elétrico daquele lugar. Então, campo elétrico é força elétrica dividido pela carga que sofreu a ação dessa força. Jogo para lá, campo elétrico vezes carga é igual a força elétrica. E aí eu vou usar isso. Vou usar isso
e vou substituir isso aqui. Então, no lugar de força elétrica, campo elétrico vezes a carga que sofreu aquele campo. E no lugar de peso, massa vezes gravidade. E aí esses valores a gente tem. O campo elétrico foi dado, tá aqui, ó, 100 newtons por coulomb. Então eu tenho aqui 100 newtons por coulomb. A carga é o que eu quero saber, Qzinho. Massa, quanto que é a massa? Tá aqui, ó, 50 gramas. Mas e não esqueça, né? Não posso usar grama. Eu preciso passar para quilograma. 0,05 quilogramas. Vezes quem? Gzinho, que é 9,8, né? Ele fala na questão 9,8 metros por segundo ao quadrado. É meio chato de fazer conta com esse valor? É, mas deixa, vamos fazer. Então isso vai ficar Qzinho, que é igual a quem? 0,05 vezes 9,8 vai dar... aqui eu já fiz a conta toda, tá? Eu vou colocar o resultado da conta toda. Isso tudo, ó, vou colocar aqui por extenso. 0,05 vezes 9,8, isso tudo dividido por 100. Então, na hora que você faz essa conta toda, você vai chegar em 0,0049 coulomb. Já que nós estamos querendo achar a carga, a resposta é em coulombs. Mas você não vai deixar essa resposta por assim, né? Essa tanto de zero depois da vírgula. Então, colocando isso em potência de 10, sua resposta vai ser 4,9 vezes 10 elevado a... A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. 10 a menos 3 coulomb. Então, a carga dessa esferinha de gude, 4,9 vezes 10 a menos 3 coulombs. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, sugestão, veja de novo ou me pergunte, né, posteriormente, alguma sugestão de alguma dúvida que vocês tiverem. Ok? Um abraço para vocês, até daqui a pouco. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a questão de número 6 da nossa lista de eletrostática. Nela diz o seguinte, ó. A questão diz o seguinte: tens 3 esferas condutoras A, B e C. A esfera A é positiva, né? A esfera A é positiva. A esfera B, negativa. E são eletrizadas com cargas de mesmo módulo. Valor dessa carga, Qzinho. A esfera C está inicialmente neutra. São realizadas as seguintes operações. Então, você vai pegar C, encostar em B, depois você vai pegar C, encostar em A, aí depois você vai pegar o A, encostar em B. Ou seja, você vai fazer uma sequência de ações. E ele pergunta para a gente qual vai ser a carga final da esfera A. Carga final da esfera A. Dê a sua resposta em função da carga inicial Qzão. Então, olha só, né? Vamos prestar atenção aqui, ó. A carga A positiva. Então, ó, A positiva mais A. A esfera B negativa menos B. E a esfera C neutra. Tá? E a esfera C neutra. Olha, eu percebo que os meus alunos normalmente têm muita dificuldade de fazer uma questão dessas, porque não existe um valor para a carga Q. Não existe um valor para ela. Então, se você não tem um valor para a carga Q, tem muita gente que tem dificuldade. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um valor para a carga Q. Vamos falar que a carga Q vale 100. Vamos falar que a carga Q vale 100. E eu acho que com isso a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo até chegar à resposta. Então, vamos falar que a carga Q vale 100. Então, a carga A vai ser mais 100, a carga B vai ser menos 100 e a carga C é zero, né? A carga C é zero.
Então vamos fazer agora as primeiras ações. Então, ó, a gente vai pegar a esfera C e encostar na esfera B. Então vamos lá, ó. Se eu pegar a esfera B e a esfera C e encostar uma na outra, o que vai acontecer? Parte das cargas de B vão passar para C. Ah, mas quanto? Bom, como as esferas condutoras elas são idênticas, né? Elas são do mesmo tamanho e tal, né? Porque senão eu não consigo resolver a questão, porque aí vai envolver se envolver tamanhos diferentes, essas transferências vão ser diferentes. Então eu vou imaginar que todas tenham o mesmo tamanho. Então aqui, ó, 100 e 0. Então o que vai acontecer nessa primeira mistura? B vai ficar com a carga menos 50 e C, né, e a esferinha C vai também ficar com a carga menos 50. Aí na sequência ele vai mandar a gente aproximar quem de quem? C em A. Então agora nós vamos encostar C na esfera A. Então se eu pegar o C e encostar na esfera A, como é que vai ficar? Ó, a esfera A tem uma carga mais 100. A esfera C tem uma carga menos 50. Ou seja, essa esfera A com a carga mais 100, ela vai neutralizar a carga 50, né? Eu vou neutralizar a carga 50 e ainda sobram 50. Então aqui esse mais 100, eu vou ter mais 50, mais 50, menos 50. Esse então menos 50 neutralizam 50, sobram mais 50. Mas com quem vai ficar o mais 50? Olha, cada uma vai ficar com metade. Então essa aqui vai ficar com mais 25 e essa também com mais 25. Beleza? Então terminamos a segunda análise. Agora a gente vai ter que voltar e fazer a terceira análise, né? Então agora eu vou pegar A e encostar A em B. Então agora eu tenho A. O que a carguinha A tem? Mais 25. Nós vamos encostar em B, que tem que carguinha lá do início, lá que depois da primeira mexida? Menos 50. Mas o que é essa carguinha menos 50? Essa carguinha menos 50 é menos 25 menos 25. São duas parcelas de menos 25. Com o mais 25 aqui, cancela uma parcela. Sobram menos 25. Mas esse menos 25 vai ficar para quem? Bom, metade para cada uma. Então, menos 25, metade para cada uma, menos 12,5, menos 12,5. Bom, acabamos as análises. Ele quer que você descubra, quer que você diga qual vai ser a carga final da esfera A. Olha, a carga final da esfera A está aqui, ó, menos 12,5. Só que isso é um número, mas ele não quer isso em número, né? Ele quer isso em função de quê? Agora, repara, o seu Q começou valendo 100. E agora você tem uma carga que vale 12,5 negativo. Então, como é que faz para você começar com 100 e passar a ter 12,5? Você dividiu 100 por quanto para chegar em 12,5? Olha, se você dividir por 2, ó, vamos apagar aqui. Se você dividir por 2, né, divide por 2, dá 50. Divide de novo por 2, dá 25. Divide de novo por 2, dá 12,5. Ou seja, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. O que significa você pegar um número e dividir por 2, por 2, por 2? Significa que você vai ter aquele número dividido por 2 elevado a 3. Dividido
por 2, por 2, por 2, ou seja, 2 elevado a 3. Quanto que vai ser isso então? Q dividido por 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Só que você tem que lembrar uma coisa. Aqui, ó, o sinal é negativo. Então, qual vai ser a resposta para a carga final da esfera A? É negativa. Então, pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra C? Não. É a letra D de dado. Por que letra D de dado? Porque é Q dividido por 8, só que é negativo. Então, esta é a resposta. Ok? Espero que tenham entendido. No mais, um abraço para vocês. Se teve dúvida, volta, assiste de novo para tentar compreender melhor. Abraços, até daqui a pouco. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a 7ª questão da nossa lista de eletrostática, força elétrica, campo elétrico, carga elétrica, lei de Coulomb. E nessa questão, ele simplesmente quer que você faça uma análise das alternativas e diga o que está correto. Então vamos fazer a análise letra por letra, né? Olha só, a letra A. Somente corpos carregados positivamente atraem os corpos neutros. Completamente errado isso. Né? Se você tem um corpo positivo, você pode atrair o neutro. E um corpo negativo também pode atrair um corpo neutro. Né? Um exemplo que você pode citar é quando você, por exemplo, aproxima um balão eletrizado do seu cabelo. Ele vai atrair o seu cabelo. Aí qual a carga do balão? Pode ser positiva ou pode ser negativa, não faz a menor diferença. Então, somente corpos carregados positivamente atraem corpos neutros? Não. Eu tenho corpos negativos também que podem atrair os corpos neutros, tanto faz. Então, a letra B também é errada, né? Porque ela vai falar exatamente o oposto da letra A, né? Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. Não. Qualquer corpo eletrizado pode atrair objetos neutros. Letra C. Um corpo carregado pode atrair ou repelir um corpo neutro. Errado. Sempre que você tiver um corpo carregado, ele vai atrair um corpo neutro. Quer ver? Ó? Vamos supor que esse corpo aqui está negativo. E esse corpo aqui está neutro. O que vai acontecer? Essas cargas negativas, os elétrons que estão aqui, vão repelir elétrons daqui, e aí você vai ter um acúmulo de elétrons do lado direito. E do lado esquerdo, uma falta de elétrons. Então, aqui vai ficar positivo. E isso continua neutro? Sim. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. O corpo continua neutro. Só houve uma separação de cargas, mas ele continua neutro. E aqui vai ter atração? Sim, vai ter atração de quem? Desse negativo com o positivo que está aqui. Então, vai ter atração. Do mesmo jeito, se fosse o contrário, ó, se aqui fosse todo, né, carga sobrando fosse positiva, o que ia acontecer do lado de cá? Eu teria elétrons sobrando do lado esquerdo, prótons sobrando do lado direito. Continua neutro e continua o mais atraindo o menos, ou seja, o positivo atraindo o negativo. Então, eu continuo tendo atração. Então, letra C, um corpo carregado pode atrair ou repelir um neutro? Não, o corpo carregado sempre vai atrair o corpo neutro. Letra D, se um corpo eletrizado A positivamente atrai um corpo B, podemos afirmar que B está carregado negativamente? Não. Não podemos. Por quê? Porque pode ser que o B esteja neutro. Então, se o corpo A está eletrizado positivamente, seria esse caso que eu acabei de desenhar aqui, ó. Né? Seria esse caso que eu acabei de desenhar. Esse aqui seria o corpo A, eletrizado positivamente. E esse aqui poderia ser o corpo B, neutro, e ele está sendo atraído. Então, eu não posso afirmar que B está carregado negativamente, porque ele poderia também estar neutro. Então, errado também, só sobrou a letra E, né? A letra E é a resposta. Mas vamos lá. Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado.
verdadeiro. É exatamente o que nós fizemos. Neutro atraído por um corpo negativo e aqui neutro atraído por um corpo positivo. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar. Qualquer outra dúvida também vocês podem usar o próprio vídeo para assistir de novo e tentar entender um pouco melhor. E no mais, um abraço para vocês.